Olá, meu querido, não temas, que Deus abençoe você grandemente. João capítulo 12, versos de 14 a 16, diz assim: E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Nós vemos aqui um não temas no meio de um contexto em que Jesus está montado num jumentinho, ou seja, o cumprimento de uma profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, e naquele momento, então, era a entrada triunfal de Jerusalém. Mas algo interessante que está acontecendo aqui, né? Jesus fez aquilo, ele montou no jumentinho, né, segundo está escrito, ou seja, cumpriu-se as Escrituras. E esse não temas está inserido então numa profecia, em algo que naquele momento está acontecendo, mas que o verso 16 diz que os discípulos a princípio não compreenderam. Meu querido, nós não compreendemos também como os discípulos muitas coisas que nos acontecem. E falta ainda o cumprimento de algumas profecias do retorno de Cristo da segunda vinda, para que nós venhamos a compreender algumas coisas que nos acontecem hoje. Naquele momento da entrada triunfal, os discípulos não compreenderam. E hoje também nós não compreendemos muitas coisas. Mas quando Jesus vier, não montado num jumentinho agora, mas montado num cavalo branco, como o Apocalipse nos ensina, a segunda vinda de Cristo também nos trará a compreensão de muitas coisas que hoje nós não entendemos. Então aguarde, quando a profecia se cumprir, quando as Escrituras, aquilo que está escrito se cumprir, então virá o entendimento, a compreensão de muitas coisas que hoje nos são obscuras. Como Paulo diz que agora nós vemos como que por espelho, em 1 Coríntios 13, mas então veremos quem realmente nós somos, né? 1 João também nos fala sobre isso, de que hoje nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então nós estamos naquela situação em que nós vemos ainda por partes. É necessário que a profecia, é necessário que as Escrituras se cumpram para que o entendimento das coisas possam ser então claras e então compreendidas para a nossa vida. Por isso, essa palavra é tão importante para nós, e a fé de que hoje eu não entendo, hoje eu não compreendo a princípio, né? Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Não temas, mas ele fica ainda em pé. Não temas, continua sendo a palavra de Deus para nós, apesar de nós não entendermos muitas coisas. Apesar de nós não entendermos o sofrimento, apesar de nós não entendermos as lutas, as tribulações. Lembra de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, somos em tudo atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deus está realizando a sua obra. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 2, ou o capítulo 1, né?
E nós vamos então compreendendo à luz das Escrituras, não o que está acontecendo no momento, mas compreendendo que eu preciso aguardar com fé e esperança aquilo que ainda está por vir. E então eu entenderei todas as coisas. Como os discípulos naquele dia também não entenderam, nós também não entendemos. Mas o não temas continua ainda em pé para as nossas vidas. Que Deus abençoe você nesse dia. Que o Senhor continue fortalecendo a sua fé, ainda que os teus olhos não vejam todas as situações ao seu redor e você não entenda. Os discípulos também não entenderam. E quando eles entenderam? O texto diz que quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Então, quando Jesus foi glorificado, quando Jesus aparecer nos céus como o Redentor e agora como o Salvador do seu povo, mas aquele que é juiz, não mais como um rei montado num jumentinho, mas um rei montado num cavalo branco, quando ele vier para julgar, então nós compreenderemos, nós vamos lembrar a respeito de todas as coisas que nós estudamos, que nós lemos durante toda a nossa vida. Então nós vamos lembrar de tudo isso se cumprindo a respeito de Cristo. Por isso é importante você ler a Bíblia constantemente, você estudá-la, ir à igreja e estudá-la junto com os demais irmãos para entender quando as profecias se cumprirem. Quando tudo se cumprir, quando Jesus, então, mais uma vez for glorificado nos céus, então, naquele momento, você vai lembrar de toda a palavra do Senhor e vai, então, compreender, entender, o porquê de todas as coisas que aconteceram no passado. É assim, e João está falando aqui no primeiro século, no final do primeiro século, quando ele escreve isso, e ele está dizendo que naquele momento eles não entenderam, mas vieram a compreender depois, quando Jesus foi glorificado. Quando Jesus entrou com um jumentinho em Jerusalém, ele estava indo para a cruz e ainda faltava alguns momentos para que ele morresse e fosse ressuscitado. Naquele momento eles não compreenderam, mas quando Jesus foi glorificado, ou seja, a morte e a ressurreição aconteceram, então eles entenderam, eles compreenderam, eles lembraram a respeito de todas as coisas que estavam escritas a respeito dele. Prepare a sua mente e o seu coração sempre para as Escrituras, porque os sinais vão se manifestar e nós então lembraremos da palavra quando tudo acontecer e então vermos o nosso Rei glorioso montado num cavalo branco, vindo nos buscar para a glória. Que Deus abençoe você nesse dia e que a palavra dele te mantenha sempre nessa expectativa e neste aguardar de todas as coisas, ainda que agora você não entenda, você se lembrará de todas as coisas e então a compreensão virá. Deus abençoe neste dia, em nome de Cristo Jesus.